Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está incorreta? A. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. B. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. C. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. D. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Resposta: A. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Artigo 5º. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 2. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está correta? A. São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. B. Ninguém será considerado culpado depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. C. O civilmente identificado será submetido à identificação criminal. D. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Resposta: D. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Art. 5º. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 3. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está incorreta? A. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. B. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. C. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. D. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Resposta: B. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Artigo 5º. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 4. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está incorreta? A. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. B. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. C. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, confiança. D. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Resposta: C. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, confiança. Artigo 5º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 5. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está incorreta? A. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. B. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. C. Conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. D. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Resposta: C. Conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Artigo 5º.
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 6. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está correta? A. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Câmara dos Deputados. B. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 2 anos, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. C. Conceder-se-á habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter privado. D. Conceder-se-á habeas data para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Resposta. D. Conceder-se-á habeas data para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Artigo 5º. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Conceder-se-á habeas data, a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 7. Marque a alternativa que não compete privativamente à Câmara Municipal quando se trata de conceder licenças. A. Aos suplentes, nos casos previstos nesta lei. B. Ao prefeito e ao vice-prefeito, para se afastarem temporariamente dos respectivos cargos. C. Aos vereadores, nos casos previstos nesta lei. D. Ao prefeito, para se ausentar do município por tempo superior a 15 dias. Resposta. A. Aos suplentes, nos casos previstos nesta lei. Artigo 11. Compete privativamente à Câmara Municipal conceder licenças. A. Ao prefeito e ao vice-prefeito, para se afastarem temporariamente dos respectivos cargos. B. Aos vereadores, nos casos previstos nesta lei. C. Ao prefeito, para se ausentar do município por tempo superior a 15 dias. 8. Marque a alternativa que não compete privativamente à Câmara Municipal. A. Solicitar do prefeito ou do secretário municipal informações sobre assuntos administrativos, sobre fatos sujeitos à sua fiscalização ou sobre fatos relacionados com matéria legislativa em tramitação, devendo essas informações serem apresentadas dentro de, no máximo, 10 dias úteis. B. Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, o controle externo das contas mensais e anuais do município, observados os termos desta lei e das Constituições da República e do Estado. C. Provocar a representação dos organismos competentes, requerendo intervenção estadual no município, quando incorrer prestação de contas pelo prefeito no prazo legal. D. Requisitar o numerário destinado às suas despesas, observado o limite fixado na lei orçamentária. Resposta. A. Solicitar do prefeito ou do secretário municipal informações sobre assuntos administrativos, sobre fatos sujeitos à sua fiscalização ou sobre fatos relacionados com matéria legislativa em tramitação, devendo essas informações serem apresentadas dentro de, no máximo, 10 dias úteis. Artigo 11. Compete privativamente à Câmara Municipal, sexta, solicitar do prefeito ou do secretário municipal informações sobre assuntos administrativos, sobre fatos sujeitos à sua fiscalização ou sobre fatos relacionados com matéria legislativa em tramitação, devendo essas informações serem apresentadas dentro de, no máximo, 15 dias úteis. 9. Marque a alternativa que está correta. A. Os vereadores não são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. B. Desde a expedição do diploma, os vereadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Câmara Municipal, e a falta de deliberação ou indeferimento da licença suspende a prescrição enquanto durar o mandato. C. No caso de flagrante de crime inafiançável,
os autos serão remetidos, dentro de 48 horas, à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. D. Os vereadores não serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Resposta: B. Desde a expedição do diploma, os vereadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Câmara Municipal, e a falta de deliberação ou indeferimento da licença suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Artigo 12. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. Os vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. 10. Marque a alternativa que está incorreta de acordo com o artigo 12. A. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receber informações. B. A incorporação de vereadores, embora os militares e ainda que em tempo de guerra, as forças armadas dependerá de prévia licença da Câmara Municipal. C. As imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas, mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, nos casos de atos praticados fora do seu recinto, que sejam incompatíveis com a execução da medida. D. Os suplentes terão imunidade material e processual, garantindo-lhes inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Resposta: D. Os suplentes terão imunidade material e processual, garantindo-lhes inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Essa opção não consta no artigo 12 da Lei Orgânica. 11. O vereador não poderá, a partir da expedição do diploma, a. Firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou com concessionário, permissionário ou autorizatário de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou com concessionário, permissionário ou autorizatário de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. C. Manter cargo, função ou emprego remunerado, salvo os de que seja demissível, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 15. D. Exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior, ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 15. Resposta: C. Manter cargo, função ou emprego remunerado, salvo os de que seja demissível, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior, ressalvado o disposto no inciso I do artigo 15. Artigo 13. O vereador não poderá, a partir da expedição do diploma, a. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou com concessionário, permissionário ou autorizatário de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Manter ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior, ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 15 desta lei. 12. O vereador não poderá, desde a posse, a. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Exercer cargo ou função de confiança em qualquer esfera do Poder Executivo Municipal. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Resposta: B. Exercer cargo ou função de confiança em qualquer esfera do Poder Executivo Municipal. Artigo 13. O vereador não poderá, desde a posse, a. Ser proprietário,
controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º. A linha A. C. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 13. Marque a alternativa incorreta de acordo com o artigo 9º. A. O extrato do edital do concurso será publicado no Diário Oficial do Estado. B. Não se abrirá novo concurso para cargo que tiver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. C. A aprovação em concurso público assegurará apenas e tão somente o direito de ser obedecida e observada a ordem crescente de classificação, quando das nomeações, que dar-se-ão, a critério e segundo a conveniência da administração, para atender às necessidades dos serviços públicos, no prazo de sua validade. D. O prazo de validade do concurso público não poderá ser prorrogado além do limite estabelecido em edital, salvo quando haja interesse da administração pública. Resposta: D. O prazo de validade do concurso público não poderá ser prorrogado além do limite estabelecido em edital, salvo quando haja interesse da administração pública. Esta opção não consta no artigo 9º. 14. Marque a alternativa incorreta de acordo com a nomeação. A. Nomeação é a primeira forma de provimento do cargo público. B. A nomeação será feita em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. C. A nomeação será feita em comissão, salvo na condição de interino para cargos de confiança vagos. D. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Resposta: C. A nomeação será feita em comissão, salvo na condição de interino para cargos de confiança vagos. Artigo 10. Nomeação é a primeira forma de provimento do cargo público, e será feita, em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. 15. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende: a. De prévia habilitação em concurso público, de provas ou títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. B. De prévia habilitação em concurso público, exclusivo de provas, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. C. De prévia habilitação em concurso público, provas e títulos, obedecidos à ordem de inscrição e o prazo de sua validade. D. De prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Resposta: D. De prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Artigo 11. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. 16. A nomeação de candidato aprovado em concurso público não: a. Será precedida de convocação por edital afixado em local de costume. B. Será precedida de convocação por AR postal. C. Fixará prazo prorrogável para apresentação, sob pena de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes os omissos. D. Fixará prazo improrrogável para apresentação, sob pena de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes os omissos. Resposta: C. Fixará prazo prorrogável para apresentação, sob pena de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes os omissos. Artigo 11. Parágrafo único. A nomeação de candidato aprovado em concurso público será precedida de convocação por edital afixado em local de costume e por AR postal e fixará prazo improrrogável para apresentação, sob pena de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes os omissos. 17. Posse e aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. Marque a alternativa incorreta. A. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, a contar da data da publicação do ato de nomeação, podendo, de acordo com a necessidade do serviço,
ser prorrogado pelo chefe do Poder Executivo ou do Legislativo por mais 15 dias, a requerimento do interessado. B. A posse poderá dar-se mediante procuração em caso de doença devidamente comprovada e atestada pela Junta Médica Oficial do município. C. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. D. No ato da posse o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Resposta: A. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, a contar da data da publicação do ato de nomeação, podendo, de acordo com a necessidade do serviço, ser prorrogado pelo chefe do Poder Executivo ou do Legislativo por mais 15 dias, a requerimento do interessado. Artigo 12. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do ato de nomeação, podendo, de acordo com a necessidade do serviço, ser prorrogado pelo chefe do Poder Executivo ou do Legislativo por mais 30 dias, a requerimento do interessado. 18. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir. Formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. Marque a alternativa correta. A. É obrigatória, também, a apresentação de declaração de bens e valores, no caso de investidura em cargo de direção de provimento em comissão. B. Ocorrendo hipótese de acumulação proibida, a posse não será suspensa até que, respeitado o prazo fixado no parágrafo 1º deste artigo, se comprove a inexistência daquela. C. Será declarado com efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto no 1º deste artigo. D. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Resposta: A. É obrigatória, também, a apresentação de declaração de bens e valores, no caso de investidura em cargo de direção de provimento em comissão. Artigo 12. Ocorrendo hipótese de acumulação proibida, a posse será suspensa até que, respeitado o prazo fixado no parágrafo 1º deste artigo, se comprove a inexistência daquela. Será declarado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto no 1º deste artigo. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médico oficial. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 19. São competentes para dar posse, exceto: A. O chefe do Poder Executivo, as autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas. B. O chefe do Poder Legislativo, as autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas. C. Secretário da Administração, aos demais servidores do Poder Judiciário, os dirigentes de autarquias e fundações, aos servidores destas. D. O secretário da Câmara Municipal, aos demais servidores da Câmara Municipal. Resposta: C. Secretário da Administração, aos demais servidores do Poder Judiciário, os dirigentes de autarquias e fundações, aos servidores destas. Artigo 13. São competentes para dar posse, secretário da Administração, aos demais servidores do Poder Executivo, os dirigentes de autarquias e fundações, aos servidores destas. 20. Cumpre a autoridade competente que der posse: a. Analisar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. B. Verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. C. Conferir, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. D. Averiguar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. Resposta: B. Verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. Artigo 14. Cumpre a autoridade competente que der posse verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais.